Olá, turma, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, estejam cuidando de vocês, cuidando dos seus familiares. Sei que estamos aí vivendo um momento meio atípico, meio diferente, né? Bem fora da nossa rotina, daquilo que a gente estava acostumado. Mas mesmo assim, nós não podemos deixar os nossos estudos de lado. E eu tô aqui para poder te ajudar de alguma forma na sequência do nosso conteúdo. Na semana passada, a gente revisou aí quais foram as classificações das funções que nós estudamos e relembrando quais foram elas. Você lembra quais classificações a gente já viu até aqui? Vimos que uma função pode ser crescente, decrescente, constante, injetora, sobrejetora, bijetora. Vimos também que a função pode ser par ou ímpar. Todas essas classificações estão definidas no nosso material e na semana passada, no material que foi postado no escolar, também tem um resuminho dessas definições. Espero que vocês tenham feito os exercícios para reforçar esse conteúdo. E as resoluções também já foram postadas. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo pelo sistema escolar, que eu respondo, tiro as dúvidas de vocês. E hoje a gente vai avançar um pouquinho mais dentro do nosso conteúdo de funções e nós vamos falar da função composta. Sei que agora isso pode ser novidade para alguns de vocês, até a parte das classificações de vocês, muitos já tinham estudado no ano anterior, mas agora eu queria que você prestasse atenção, fizesse também as anotações no seu caderno, mantenha o seu caderno organizado, o seu caderno completo, que isso te ajuda a estudar. Então, falando da função composta hoje, nós vamos ver que quando eu tenho uma função f de x, esse valor x ele pode ser uma outra função. Então, função composta é quando você tem uma função dentro de outra função. Como que a gente nomeia isso? Eu posso falar. A gente lê brincando que é fog, mas não é fog, é a notação, um símbolo que a gente usa para representar função composta. Qual é a leitura disso? A gente lê f composta de g, mas para representar melhor, a gente fala que é f de g de x. F de g de x, ou seja, o x da minha função f será outra função, que é a função que eu nomeei função g. Através de 3 exemplos que eu quero fazer com vocês, tenho certeza que vai ficar mais claro. Então, continue me acompanhando para a gente desenvolver esse exemplo e ver como que funciona pegar uma função e inserir ela dentro de outra função. No primeiro exemplo, eu tenho f de x como sendo x mais 1. E a minha g de x vai ser 2x ao quadrado, 2x ao quadrado, menos 3. E eu quero determinar f de g de x e g de f de x. A gente vai ver que se a gente inverte essa ordem aqui, fog ou gof, f de g de x ou g de f de x, a gente tem resultados diferentes. Então, essa ordem aqui ela é importante para nós. Quero calcular primeiro a f de g de x. Ou seja, dentro do x da f, eu vou substituir pelo g de x, que é uma outra função. Então, me ajuda. F de g de x. Eu vou calcular a f. Quem é g de x? 2x ao quadrado menos 3. Onde aparece x na f, eu vou substituir pela minha g de x. Parece confuso, mas não é não. Acompanha comigo que você vai entender, tanto que é simples. F de g de x é onde aparece o x na f, eu vou substituir pela g de x. Então, apareceu x. Quem é o meu x? O meu x é 2x ao quadrado menos 3. Depois,
continua na expressão da f, soma 1. Então, eu venho e somo 1. Quem vai ser, então, a minha f de g de x? O que dá pra gente fazer para melhorar é juntar o menos 3 e o 1. 2x ao quadrado não tem termo semelhante. Então, ela fica 2x ao quadrado menos 2. Menos 3 mais 1, menos 2. Certo? E se for o contrário? E se eu quiser calcular a g de f de x? Então, eu vou pegar a função g e onde aparece x, eu vou substituir com a minha f. Então, é a g, onde dentro de cada termo de x, eu vou substituir por x mais 1. A minha g de f de x vai ser, pega o x mais 1, substitui dentro da g de x. Então, ela começa com 2 vezes x ao quadrado. Quem é o meu x? O meu x é a minha função f. Então, 2 que multiplica x mais 1, isso está ao quadrado, continua, menos 3. E aí, aqui agora a gente só tem que desenvolver esse produto notável aqui, a soma, o quadrado da soma. Você lembra da regrinha dos produtos notáveis? Quando tem soma, é o quadrado do primeiro. Então, vai ficar x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é 1, e depois disso tem menos 3. Fazendo a distributiva agora desse 2 aqui de fora, a minha g da f de x vai ficar 2x ao quadrado mais 4x mais 2, menos 3. E o que dá para a gente fazer para terminar e simplificar essa expressão g de f de x? 2x ao quadrado, não tem termo semelhante para juntar, mais 4x, também não tem, mais 2 menos 3, menos 1. E essa é a nossa g de f de x. Tem a mesma expressão da f de g de x? Não, ó, elas são diferentes. Então, quando a gente inverte na composta, a gente também altera a função que a gente tem como resultado, ok? Mais um exemplo para a gente continuar entendendo. O próximo exemplo, quero fazer com vocês. A f de x é a função 3x menos 1. E a f de g de x vale 6x mais 8. O objetivo desse exemplo aqui agora é a gente descobrir quem é a função g de x, que já está ali dentro. Então, como que a gente desenvolve agora esse exercício? O nosso raciocínio é pensar que se a f de x é 3x menos 1, significa que aqui dentro que jogou a g de x, a gente tem essa função para a gente dar o início. Então, acompanha comigo. F de g de x é igual a isso aqui com a g dentro, certo? Como que eu faço para desenvolver, então? Pensando aqui na f de x, a f de x ela vai ser 3 vezes. Quem está no lugar do x? A minha g de x menos 1. Então, dentro do x da função f, eu joguei a função g de x, ok? Agora, mas a f de g de x, eu sei qual é essa função, essa expressão. Ela vale 6x mais 8. Então, no lugar de f de g de x, eu vou substituir pela expressão que foi dada para nós. É igual a 3 vezes g de x menos 1. Olha só como que a gente pode desenvolver agora. Eu quero achar a g de x, ok? Então, nós vamos deixar ela isolada, de forma que a gente consiga descobrir quem é ela. Primeiro, se o menos 1 está de cá, posso passar ele para lá somando. Vai ficar 6x mais 8 mais 1 igual a 3
vezes g de x. E esse 3 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 6x mais 8 mais 1, 9, dividido por 3 é quem? É a nossa g de x. E quando a gente tem, então, essa fração aqui, todos os termos da fração, do numerador, eles podem ser divididos por 3. Então, a gente vai simplificar a nossa g de x. 6 dividido por 3, 2x, mais 9 dividido por 3, mais 3. Assim, a gente consegue descobrir quem é a g de x. Ok? Alguma dúvida até aqui? Se tiver ficado alguma dúvida em relação a essa explicação, me coloco à disposição de vocês para procurar lá pelo portal escolar, que assim que possível eu respondo as perguntas e a gente vai conversando. Mais um exemplo, então, para a gente fixar esse conteúdo da função composta. Lembrando que a função composta é a gente pegar uma função e colocar ela dentro da outra função. O x da função será uma nova função. O próximo exemplo, eu tenho f de x como sendo x ao quadrado menos 5x mais 6 e a g de x, ela é x mais 1. E a pergunta para esse exercício é: determine os valores de x para que a gente tenha f de g de x igual a 0. Quais são os valores de x que fazem com que essa igualdade seja verdadeira? Então, a primeira coisa, eu tenho que calcular a f de g de x. Ou seja, dentro do x da f, eu vou substituir pela minha g de x. Então, devagarzinho. Eu tenho a minha f de g de x, onde toda vez que aparece x lá na f, eu vou substituir o x por quem? Pela g de x. Então, já apareceu o x ao quadrado. Quem é o x? É toda a g. X mais 1 ao quadrado menos 5 vezes x. Quem é x? X mais 1, que é a nossa g de x, mais 6. Então, já substituí e agora é desenvolver. Apareceu de novo o quadrado da soma. Lembra como que a gente desenvolve? Quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado, tá aqui. Faz a distributiva do 5. 5x menos vezes mais, menos, cuidado com esse sinal, 5 vezes 1, 5, mais 6. O que a gente pode fazer agora é organizar e juntar aqueles termos que são semelhantes. Quem é semelhante que eu posso juntar? Tem mais alguém ao quadrado para a gente juntar? Não, então x ao quadrado. Termos com x, 2x menos 5x menos 3x. E os números? 1 menos 5 menos 4. Menos 4 mais 6 mais 2. Então, a gente tem a f de g de x como sendo essa função do segundo grau. E ele pede para a gente descobrir quais são os valores de x para que isso aqui seja zero. Então, nós vamos igualar a f de g de x a zero. Então, toda essa equação, x ao quadrado menos 3x mais 2, nós vamos igualar a zero. E aí você lembra como que a gente resolve a equação de segundo grau? Primeiro a gente calcula quem? O delta. Quem é delta? É b ao quadrado menos 4ac. Quem é o b? b é aquele coeficiente que acompanha o x. Então, o b vale menos 3. b ao quadrado menos 3 ao quadrado menos 4 vezes a. Quem é o a? É o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Quem está aqui? Quando não tem nada, quem está multiplicando aquele termo é o 1.
E o C é o termo independente, então, vezes 2. O nosso delta vai ser menos 3 ao quadrado, 9. Lembrando que todo número negativo elevado a expoente par sempre será positivo. Então, 9 positivo, menos 4 vezes 1 vezes 2, 8. O nosso delta deu 9 menos 8, 1. Continuando ainda na resolução de equação de segundo grau. O x, lembra a formulinha? É menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Quando a gente substitui os mesmos coeficientes dessa equação, vai ficar x é menos b, só que o meu b, ele é menos 3. Então, menos 3, mais ou menos raiz de delta. Nosso delta deu 1, dividido por 2a. 2 vezes o nosso a vale 1. Organizando, então, o nosso x. Menos vezes menos, mais. Raiz de 1, mais ou menos 1. 2 vezes 1 dividido por 2. Com isso, a gente tem duas raízes para a nossa equação. 3 mais 1, x1 vai ser 3 mais 1 dividido por 2. E x2 vai ser 3 menos 1 dividido por 2. São as duas opções, a opção positiva e negativa. 3 mais 1, 4, dividido por 2. 2, 3 menos 1, 2, dividido por 2, 1. Os valores que a gente encontra para x, então, quando igualamos a sua função composta a zero, a gente tem f de g de x igual a zero para x igual a 1 ou x igual a 2, que foram as duas respostas, a solução que a gente encontrou para essa equação de segundo grau. Então, função composta é isso, é quando a gente pega uma função e coloca ela dentro de outra função. O x dessa função será uma outra função. Tem alguns exercícios que eu separei para vocês fazerem, já está no seu material postado no escolar, acesse lá o sistema. Faça os exercícios, no final da semana eu vou postar a resolução desses exercícios, mas eu queria que você tentasse, que você dedicasse um tempo para fazer esses exercícios. Como eu já disse outras vezes, na matemática, não tem como a gente estudar somente lendo. Nós precisamos fazer o exercício para verificar se está tudo tranquilo. Então, função composta é isso. Espero que tenha ficado claro para vocês. Mais uma vez, me coloco à disposição. Pode me procurar pelo portal escolar que eu tiro as dúvidas de vocês. Então, desejo aí bons estudos, dediquem-se e não deixe de acessar o portal Mackenzie para vocês acompanharem todas as notícias, as novas informações a respeito do andamento das nossas próximas aulas, ok? Até a próxima!